Eu sempre brinco dizendo que eu tenho um olho alegre que vive e tenho um olho triste que escreve. Essa contemplação do ser humano desde criança, eu ficava muito impressionada embora fosse uma família bacana, não tive tragédia, não teve nenhum anão na minha família. Quem leu O Quarto Fechado Sim. Queria saber quem era uma ou outra, e são realmente tudo coisas da minha fantasia, mas acontece que eu acho que a imaginação das pessoas, pelo menos a minha, de outros escritores, outros artistas, é como se tivesse um aquário. E tudo que você vive, ouve, que me contam, que eu sonho acordada, que eu sonho dormindo, que eu leio, vai se depositando que nem aquela lamazinha no fundo de um aquário. Quando eu descubro um personagem, uma coisa, um assunto que me interessa, que eu vou fazer um romance, como se eu pegasse um lápis e mexesse, aí tudo aquilo emerge, né? Então eu nunca escrevi alguém da minha família, nem uma família parecida com a minha, porque a minha base de tudo é sempre a família. A família e os desencontros, os amores e as dificuldades, né? os mal-entendidos, a solidão na família, mais ou menos essa é a base de tudo. Nem todos romances, mas basicamente é o desencontro até entre pessoas que se amam, que se querem bem, né? E como eu digo, a família boa é um pátio onde tu vai crescendo, caminhando, leva uns tombos, etc., mas tem coisas boas, bonitas, ruins. E uma família ruim, quer dizer, violenta ou fria, você fica como numa jaula. E isso vai se refletir no resto da tua vida, nas escolhas que você vai fazer. Então, acho que o meu tema central é a família e, de modo geral, os amores e os desencontros, a solidão. Basicamente, eu escrevo, acho que, sobre a existência humana e suas dificuldades. Eu acho que todo artista, ou muitos artistas, seja pintor, escritor, qualquer coisa, ator, é aquele que preserva um pouco do olhar mágico da infância. Nós continuamos com aquela criança que olhava e disse assim, imagina aquela árvore, por que ela está se mexendo? Tem só um galho que não está se mexendo. Ou aquela água, ou aquele céu, aquela nuvem, aquela pessoa, né? Quando eu era criança, tinha sábados, almoços de família lá em casa, e eu adorava, eu era a única criança, eu acho que comparecia, e eu ficava olhando as tias, as avós, que eram tudo pessoas normais, numa cidade do interior, uma gente legal, bacana, mas eu tinha um distanciamento, eu olhava assim, as pessoas pareciam umas salsichas, assim, que tinham um tufo de cabelo, olhinhos, um buraquinho onde botavam comida, de onde saíam palavras. Então, essa visão mágica da infância, eu acho que o artista continua tendo de uma forma ou de outra. Eu não tenho nenhuma disciplina, o livro é que me dá disciplina. Eu fico entusiasmada, mas agora aquele fulano vai dizer isso, vou para o meu computador e escrevo. Às vezes eu escrevo 1 hora, 2, 3, e às vezes tem dias em que eu não escrevo nada. É assim, meio sem fazer nada, às vezes até com a televisão ligada. Mas eu sei, porque a essa altura da vida eu me conheço, que alguma coisa está se fazendo dentro de mim. E de repente, então, eu escrevo, faleceu meu filho e parou minha vida. E agora, este ano, há 1 ano atrás, quando eu escrevi As Coisas Humanas, dedicado ao meu filho, A Casa Inventada, de uns 2, 3 anos atrás, quando ele saiu, acho que eu tive um infarto. Aí parou tudo, todos os programas que a gente tinha com a editora, viajar pelo Brasil, autógrafos e tal. Foi 2 livros em que eu não cuidei deles, né? Porque o livro é como uma criança, eu tenho que ajudar a dar os primeiros passos. Eu leio muito pouca ficção. E me lembro do meu amigo e compadre Érico Veríssimo, ele e a Mafalda foram padrinhos do meu filho do meio, desse que faleceu, do André, dizendo na casa dele que quanto mais romance ele escrevia, menos ele lia ficção, e eu senti isso de repente. Leio pouco romance hoje em dia, leio muita biografia, leio muito ensaio, leio muito sobre antropologia, psicologia, filosofia, política. O Rio do Meio foi a primeira vez que eu acho que eu tentei falar com o leitor sem ser por ficção. O Rio do Meio eu vou contando coisas assim, uma conversinha ao pé do ouvido do leitor, que não é um romance. Eu comecei uma coisa que o meu editor hoje chama de
Mas e quando eu escrevo essas coisas, o que é isso? Não é bem quando é menos. Ele disse é gênero Lia Luft. Então tá. A minha imaginação, que é o que eu tenho de melhor e mais forte, não é o raciocínio. Meu intelectual, meu raciocínio é ruim. Coisas exatas, ciências exatas, matemática, tudo. Eu chego a errar na calculadora. Minha filha, que é médica, e diz, mãe, tu tens uma imaginação excessiva, muito forte, né? Eu digo, claro, mas a imaginação paga as minhas contas, porque eu uso ela para trabalhar. Quando lemos Machado de Assis ou Érico Veríssimo, temos aí literatura masculina e literatura feminina. Isso é uma desses rótulos completamente bestas, idiotas, burros, que não levam a nada, porque é uma literatura feita por mulheres e literatura feita por homens. Será que se alguém, um estrangeiro, digamos, alguém que não conhece nada, lê Machado de Assis, vai dizer, isso é literatura feita por homem? Talvez, porque a linguagem sempre é diferente, o imaginário do homem é diferente. Mas eu acho muito pobre você... Peça de teatro, por exemplo, Tennessee Williams, podia ter sido escrita por uma mulher. A Virginia Woolf, de quem eu traduzi uma grande biografia, escrita pelo sobrinho dela, Quentin Bell, há muitos anos. Ela tinha uma frase que eu achava maravilhosa. Ela disse que todo escritor devia ter pelo menos uma alma andrógena, para poder se enfiar no corpo de um personagem masculino e no corpo, e na fantasia e imaginação, de um personagem feminino e masculino. Isso eu acredito. Você tem que ter essa capacidade de se enfiar na pele do teu personagem. Eu detesto esses rótulos. Agora, eu escrevo mais sobre mulheres, claro. Por quê? Porque é mais fácil para mim me enfiar na pele de uma mulher. Agora, eu tenho alguns personagens masculinos que, embora sejam em geral homens fracos, são personagens fortes, marcantes. As mulheres que se destacam dão visibilidade para as outras. Por exemplo, a primeira, que foi a Dina Silveira de Queiroz, que eu não conheci, Lígia Fagundes Telles, muito minha amiga, Clarice Lispector, Nélida Pion e outras mulheres que escrevem. Estou falando agora em nível nacional, digamos, mas nós temos agora a Marta Medeiros, a Cíntia Moscovitch, mas aquelas mais velhas do que eu, abriram também caminho. Porque, de repente, os editores descobriram que mulher podia escrever coisa interessante. Mulher não precisava escrever só amenidades. Então, aí deu-se o boom das mulheres. A Lígia, por exemplo, que é uma escritora que eu admiro enormemente, e ela agora está já bem idosa, está recolhida em casa, em São Paulo, mas ela sempre me dizia que nós duas pertencemos a uma mesma família literária, assim. Mais do que a Clarice, que já era mais do misterioso, uma espécie de elucubração diferente. Eu sempre sou muito cuidadosa nos meus livros, apesar de sempre cheios de bobagens, mas no exílio eu cuidei muito, me deu muito trabalho para que em nenhum momento no livro duas pessoas vissem o anel ao mesmo tempo. Então, até o fim, a gente não sabe se ele existiu ou se ele era uma imaginação. Eu me divirto muito escrevendo. Meus personagens sofrem, eu me divirto. E as meninas da Folha ou do Estadão me ligaram. A autora que a senhora traduziu ganhou o prêmio, acaba de ganhar o prêmio Nobel. Eu achei o livro tão sem graça que eu me esqueci do livro da mulher. Foi uma vergonha. Porque eu disse, não, mas não. Era mesmo, o livro era tal e tal. Aí eu me lembrei do livro, inclusive do que se tratava. Para mim foi um livro assim que eu traduzi para o trabalho, né? Porque é a minha profissão também. Eu não acredito muito em prêmios, porque eu já vi muita injustiça acontecer, né? Saramago, que era muito meu amigo, nós viajamos juntos pela Inglaterra, ele com a esposa dele e eu, quando saiu do Red House. E aí acho que o British Council nos convidou. Então ele com toda uma obra maravilhosa, eu lá na Inglaterra só tinha esse meu modesto do Red House. E eu me lembro de que ele ainda não tinha recebido o prêmio Nobel e de como ele esperava, e a mulher dele ficava furiosa que ele ainda não ganhou naquele ano. Claro que o prêmio Nobel é muito bom, porque em primeiro lugar dá um destaque incrível, teus livros vendem, é uma ótima grana. Depois disso ele veio para cá e deu uma palestra na reitoria e eu estava lá. E me lembro que alguém perguntou para ele, o que o senhor fez? Parece que era $1 milhão, digamos. E ele riu e disse, bom, primeiro, 30 e tantos % vai para o imposto, então fica os 700 mil.
Por que nunca perguntam para o jogador de futebol o que tu faz com tanto dinheiro? Né? A tecnologia é ótima. A mim me ajuda muito. A primeira vez que eu escrevi no computador e comecei a traduzir no computador, e o livro foi a Sentinela, e traduzi, que ficavam aquelas pilhas desse tamanho, então tudo ia como anexo, né? Eu fui dos primeiros escritores brasileiros a usar computador e adorei. Já escrevo artigo no meu celular. Escrevo crônicas às vezes no meu celular. Aquela história, quando apareceu a televisão, ninguém mais vai ao cinema, ninguém mais vai ao teatro. As coisas em si não são boas nem ruins. O que pode ser bom ou ruim, o burro é o uso que você faz. Por exemplo, eu tenho o grupo de WhatsApp da minha família, tenho das minhas colegas do ateliê da Lu, que a gente permanece, tenho meu Face, que também não é aberto para todo mundo. Agora eu estou no Instagram, porque como a minha editora sugeriu o livro, Lia, por que você não abre uma conta no Instagram? Eu já tinha, nem sabia, só desligadona, e lê de vez em quando um trecho de um livro teu, porque como não tem livraria, não tem autógrafo, não tem nada, então faz uns 3 meses que eu comecei, 1 ou 2 vezes por semana, eu gravo no Instagram, no meu celular, 2, 3, 5 minutos lendo, e agora eu já estou com 10 mil seguidores. Vai ajudar, vai influenciar? Não sei, mas eu obedeci a editora porque eu vou fazer um bom uso das coisas. Mas por outro lado a gente se comunica, tu vê, agora eu estou fechada em casa. Meus filhos vêm raramente, porque morrem de medo de me contaminar, fica tudo longe de máscara, aquela coisa chatíssima. Nós falamos o dia inteiro por WhatsApp. Meu filho que faleceu, morou os últimos 3 anos na África, vinha pouco para cá, ele falava comigo todos os dias. Olha, mãe, que interessante essa árvore, olha que linda essa nuvem, olha o prato que a minha mulher fez para mim depois de trabalhar comigo, que ele administrava uma enorme fazenda, ele era administrador, claro. Eu acho que a parte da comunicação melhorou muito. Eu não tenho, assim, grandes otimismos, porque eu acho que os bons vão continuar bons e os ruins vão ser piores. Porque é uma crise muito grave, muito grande, o negacionismo é uma coisa terrível. Tem muita gente que nega, inclusive amigas minhas, não vou tomar vacina nenhuma, porque isso tudo é... porque a China quer dominar o mundo. Então vem com todas as conversas, que eu acho meio loucas, quando a realidade é tantos milhares, tantos milhões de doentes estão morrendo. É um período de perplexidade, de medo. Não acho que a humanidade saia melhor, acho que a mãe natureza está fazendo uma faxina, porque estão morrendo milhões. E tem outra coisa, muita gente que não morre tem sequelas graves. As pessoas têm que levar isso muito a sério. É chato, é ruim, é ruim. Eu acho sinistro, não estou muito otimista. A humanidade é essa humanidade que não tem muito jeito e que vai aos trancos e barrancos, produz maravilhas e umas coisas abomináveis. É um momento muito sério que as pessoas não estão levando muito a sério. Fazer um novo livro que eu chamo em princípio A Alma Dividida, que não tem nada a ver com isso, naturalmente, eu não sou médica. Quem fala sobre isso é médico ou cientista. É um livro em que eu comecei a fazer uma brincadeira nas minhas colunas com leitores que dizem que não gostam de poesia. Então eu peguei poemas meus, eu tenho vários livros de poesia e muitos livros de prosa. Eu comecei a começar o capítulo com um poema e botar em forma de prosa e fazer um livro assim, para quem não gosta de poesia. Mas que coluna bonita, são poemas que eu botei em forma de prosa.